Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso Linux Security Server in Cloud. Na aula de hoje vamos falar sobre o servidor Apache, parte 2. Para realizar essa aula você vai precisar ligar as máquinas Security, Web Server interno e Audit do seu appliance. Como objetivos da aula, nossa aula número 4, vamos falar sobre como fechar brechas de segurança no Apache, ativar o SSL no Apache e realizar a configuração de um controle de banda. Ainda nessa aula, vamos falar sobre o FTP, como funciona os tipos de FTP, FTP ativo, FTP passivo, como que é feita a configuração do acesso em modo tradicional e anônimos, e implementar na prática o servidor VS FTPD. Então vamos começar aí na máquina Linux interna, fazendo um teste pelo terminal e fazendo um teste pelo browser, para colher informações da nossa máquina web server interno. Lembrando que quando você pinga o intranet, você vai cair, a partir da nossa configuração de DNS, você vai cair no web server interno, né, que tem o IP 130. Então, utilizando o comando aqui do nmap, lá na máquina Linux interna, eu vou conseguir visualizar que tem um Apache. Aqui é um exemplo, tá, de Apache. Na verdade, ele não está com essa versão. Vamos ver aqui. 130, não, vamos ver. Linux interno, audit. E aqui eu tenho quais as máquinas eu vou precisar, né? Deixa eu ver aqui. Ping 192.830, essa é a audit. E essa é a Linux interna. Eu não liguei ela, então deixa eu ligar a máquina. Vamos ver. Tá, agora sim, né? Pinguei aqui. As duas estão ok. Até testar aqui se a intranet tá legal. Não é isso. É intranet Dexter. Tá. Beleza, tá funcionando. Então, o que eu ia fazer aqui? Tá. Eu ia usar o nmap, né, para poder verificar informações sobre o web server interno. Olha só, se você usa o nmap com a opção "-s" e "v", ele vai trazer, por exemplo, qual é a versão do Apache que está rodando naquele servidor. Isso é uma brecha que você tem de segurança disponível, né? Eu consigo aqui encontrar, por exemplo, né, o Apache, olha só, 2.4.6, CentOS. Então, tem uma maneira de a gente bloquear isso, tá? Outra coisa também que eu posso testar, para ver se está com brecha, é acessar um local que não existe no site. Nesse exemplo aqui, está colocando nada.html no intranet. Tá? Então, vem aqui e coloco nada.html. Cadê aqui? Nada. Dependendo aí da configuração, ele vai mostrar, né, qual é a versão do site. Quer ver? A gente pode fazer um teste aqui. Versão do Apache. Por exemplo, no audit. O audit, por exemplo, está mostrando, né, qual seria aí a versão do Apache. Aí, o que eu posso fazer? Posso fazer isso aqui tanto no Debian como no CentOS. No CentOS, eu preciso ir no httpd.conf e ativar essas duas opções aqui, ó. Server Token Prod, Server Signature Off, né? O Prod informa apenas o Apache. O min, se eu colocar min, ele revela a versão, o S revela o SO e a versão,
O full revela SO, a versão do Apache módulos, e tem o Service Signature para desativar a assinatura no rodapé do browser, quando a gente acessa uma página que não existe. Tá? Então, pelo jeito aqui, o nosso CentOS já está assim, né? Aí, o que eu vou fazer? Vou lá na máquina web server interno. Cadê ela? Vamos ver aqui. Aí, ó. Web server interno, e vou configurar o Apache, né? Vim etc httpd conf, aí httpd.conf. Deixa eu ver se ela já tem essa opção aqui. Enable. Não, mas deve estar nativo, né? A gente pode colocar aqui no começo, olha só. Tá? Vamos deixar essa opção, essas duas opções, né? E depois usar o comando systemctl restart httpd.service, que é o systemd que ele utiliza. E aí a gente precisa fazer novamente aquele teste lá do Nmap. Vamos aguardar aí para ver o que ele mostra referente ao Apache que está lá no CentOS. Certo? Olha só. HTTPD. Tá? Então, eu não sei se é CentOS, qual é a versão, né? Fazendo um comparativo na outra listagem, olha só. Ele mostrava qual é a distribuição e ainda mostrava qual é a versão do Apache. Por uma questão de segurança, por que isso é importante? Se por acaso você está usando um Apache que tem uma brecha de segurança, quem está fazendo aí uma tentativa de invasão, primeiro vai fazer um mapa para descobrir, por exemplo, qual é a distribuição e qual é a versão, né? Ativando essas duas opções, eu consigo ocultar, certo? Aqui no Audit, né, que é aquele Apache que está lá no Debian, ó, ele já traz essas opções, né? Vamos fazer no Debian. Aqui não está no slide, mas é algo bem simples para a gente aprender aqui, ó, no Audit. Vim etc Apache. Aí no Apache 2 tem aquele conf.d e tem o arquivo security. No arquivo security, eu venho aqui na linha 22 e vou encontrar já a opção. Você pode ver que está com OS, né? Então eu vou colocar como prod. Aqui também já está ativado, né? Esse trace enable aqui, eu vou ter que deixar também como off. Na verdade só foi o prod, né? Aí eu vou gravar. Opa. E service Apache restart. E testar aqui, né? Vou ir no browser, vou apertar F5. Olha lá. Já sumiu a informação, né, sobre no caso, sobre a versão, né? Aqui também eu posso fazer um teste, pessoal, trocando intranet por audit. Para ver quais informações ele mostra a respeito do Apache. Que aí já é um Apache do Debian, né? Vamos ver aí. Aguardando. Só Apache. Certo? Beleza. Bem, então essa primeira parte aqui do slide fala sobre isso. Como que você restringe informações. Agora a gente vai passar para o segundo assunto do Apache, que é ativar o HTTPS, né? Por exemplo, se eu acesso aqui, né, audit http://audit.com.br, ele cai naquela página padrão do Apache lá no Debian. Se eu uso https://, olha lá, ele não tem esse conteúdo, né? Não tem uma página com HTTPS. A nossa ideia é você conseguir ativar isso, né? E como que eu faço? Bem, primeiro, na máquina Audit, você vai gerar
uma chave com 1024 bits. Tá? Então, nós temos o comando OpenSSL, esse gen RSA, para poder gerar a chave do tipo RSA, com a flag "-out", né, o output, onde ele vai gerar a chave. Aí tem essa localização, etc SSL, aí se digita o nome de uma chave, né, audit.key, né, para ter o nome da máquina e a extensão key, que é chave, e o tamanho em bits, que é 1024. Aí vem a pergunta, na máquina audit, né, vamos lá. No etc SSL, ó, eu já tenho, né, porque o pacote OpenSSL já está instalado na máquina. Tudo bem. Então, vamos gerar nossa chave. Tá? A gente começa aí pela geração da chave. Ok. Aí ele gerou a chave. Você pode, inclusive, usar um cat para ver, né? etc SSL audit. Essa é a nossa chave. Certo? Private key, né? Uma chave privada. E a partir dessa chave, o que eu vou fazer? Olha que bacana aqui. Eu vou gerar uma requisição de certificado utilizando essa chave. Como resultado, ele vai gerar um arquivo que tem o nome de audit.csr, tá? Que é Certificate Sign Request, ou seja, ele gera uma requisição para assinatura de certificado, utilizando a chave. Então, tem OpenSSL, REQ, vem de requisição, né? Na requisição eu uso -new, uma nova requisição, tá? Então, eu estou criando uma nova requisição. Aí, key, eu tenho que apontar qual é a chave que eu vou utilizar, por isso que eu crio a chave primeiro, tá? E depois o -out, indicando onde eu vou gerar o meu arquivo de requisição de assinatura de certificado. Aí ele pede para você preencher algumas informações que serão visualizadas quando o seu certificado for acessado via browser, né? Por exemplo, quais são as letras, né, do seu país, do código do seu país, BR. Aí eu vou colocar aqui, ó, São Paulo, SP, nome da organização, Dexter Courier, o setor aqui de TI, common name, audit.dexter.com.br, que é o nome desse servidor. Mail address, a gente pode colocar aqui root@dexter.com.br. Não precisa de uma senha, não precisa do nome opcional. Aí, usando o ls no etc SSL, eu vou encontrar agora o audit.csr e o audit.key. Usando o comando cat no audit CSR, ele te mostra aí a requisição do certificado, o Certificate Request, né? Existe uma requisição utilizando uma chave. E aí vem a última parte, que é assinar o certificado. Essa assinatura nós fazemos na própria máquina, né, que a gente chama de autoassinatura. O browser vai verificar isso e vai te mandar uma mensagem de alerta falando que o certificado foi autoassinado. Então, vamos copiar aqui o comando, aí será explicado, né? Ok, aí tem agora o resultado final aqui do comando, a parte final dele. Então, vamos lá. Olha só. OpenSSL X509. Esse X509 é o tipo de certificado que você vai utilizar. Esses certificados a gente trabalha, por exemplo, com browser, né, para servidor de web. Eu posso também usar como servidor de e-mail. Posso usar em OLDAP, que é servidor de diretório, entre outros. Então, esse "-rec" aqui, days, quer dizer que eu estou fazendo uma requisição para esse certificado com duração de 365 dias. Aí vem a pergunta:
esse novo certificado ele tem que estar apontado como uma nova requisição para que ele seja criado. Então, eu tenho que apontar para quem, né? Eu tenho que colocar aqui, ó, in, né? Eu tenho que apontar para uma requisição. Essa aqui, requisição nós já fizemos ela. Olha só, o request aqui, né? Ela está pronta. E aí eu preciso de uma chave para assinar, tá? Então eu vou colocar aqui menos sign key, né? Que quer dizer que é a chave que eu vou assinar. O nome da chave. Out, qual é o resultado desse certificado autoassinado, tá? Então, vamos voltar aqui. É o tipo de certificado. Esse certificado tem uma requisição para ter duração de 360 dias, 365 dias. Eu preciso apontar para uma requisição pronta de um certificado, usando uma chave para fazer a assinatura da requisição do certificado. E como resultado, eu tenho um out, eu vou gerar um SRT. Então ele fala a signature OK. No subject são as informações que vão conter dentro do seu certificado, né? E getting private key, ou seja, obtendo a chave privada. Ele conseguiu achar a chave privada que está em etc ssl audit.key. Usando o cat no etc ssl audit.crt, eu tenho esse certificado, tá? Que agora é um certificado autoassinado com a minha chave. Qual a diferença do outro arquivo? Esse aqui é uma requisição do certificado, né? Você está fazendo uma requisição, request. E o que é a chave, tá? Então tem essa ordem: chave, requisição, juntos os dois, certificado pronto. Legal. Onde que eu uso isso? Então, antes de começar a usar, na máquina Audit, eu vou desativar um módulo que a gente não vai utilizar, que é o CGI, e ativar o módulo para trabalhar com HTTPS, que é o SSL. Então, no Debian, eu tenho esses comandos aqui. Isso é do Debian. A2, vou apertar o Tab. A2 dismode para desativar um módulo. A2 dsite para desativar um site. A2 enmode para ativar um módulo. A2 ensite para ativar um site. Ativar o site quando você cria um virtual host, aí você precisa ativar para começar a utilizar dentro do Apache em ambiente Debian, tá? Então aqui eu vou usar o A2 dismode, CGI, né? Isso, CGI. Disable, né? E A2 enmode SSL. Então ele ativou esses módulos, né? Eu posso ver se ele ativou os módulos usando ls-l, etc, apache 2, mods, enable. Mods enable são links que apontam para módulos que estão em mods available, tá? Então mods available são módulos disponíveis para você trabalhar no Apache no Debian. Mods enable são módulos que você ativou para poder utilizar no seu site. Na verdade, ele é um link, né, para o mods available. Mesma coisa o site, né? Eu tenho sites available, que são configurações que você cria para o virtual host. Hoje nós vamos criar uma. E sites enable, que é quando você usa um comando A2 insite para poder ativar esse site e utilizar ele no browser, né, para trabalhar com o virtual host. E aí ele pede para acessar, né, o SSL dentro de TC Apache Sites Available para a gente criar um SSL aqui. A gente vai criar uma configuração de HTTPS. Então, etc Apache Sites Available. Eu tenho o default SSL, só que eu não vou usar esse, né? Eu vou criar o meu. Então, vamos lá. Como criar, né, o nosso HTTPS no Apache. Para isso, eu vou precisar criar um arquivo, né, audit-ssl, e aí eu vou digitar um conteúdo. Esse conteúdo tem o server admin para mandar um e-mail, né? Tem o virtual host, que a gente tem como default
a porta 443, tem o server name e depois um apelido. Aí ele tem uma opção para você ativar SSL. Nessa opção ele pede para você apontar o certificado que a gente foi gerado e depois para você apontar a chave que você utilizou para fazer a assinatura daquele certificado. Então as flags, né, as novas diretivas é SSL Engine, SSL Certificate File, SSL Certificate Key File. Aí depois ele tem toda aquela parte da configuração do documento root, né? No caso aí, aqui pessoal, não é Web Server Cloud não. É Audit, tá? Tem só um erro ali no slide. E aí tem as configurações do var www, né? Onde que ele vai jogar os logs. Aí eu ativo o virtual host, restarto o Apache, vejo se ele está ativado, e aí no browser eu vou tentar os dois endereços, um eu já sei que funciona, né? E vou tentar o outro para ver se eu consigo visualizar o certificado. Então vamos lá? Vamos ver aqui. É isso mesmo. Para facilitar, né, na máquina Linux interna, se você vem aqui em Downloads, tem o Audit -SSL, né? Se você fizer um SSH, por exemplo, né, dessa máquina até o Audit, você pode copiar esse conteúdo, certo? E criar aqui um Audit -SSL, depois é só colar. Ok? Então tá aí o conteúdo. Beleza? Aí eu vou gravar. Vou usar o comando a2 insight audit-ssl service apache restart. E aí parece que tem um erro. Ah, tá. Esqueci de fechar aqui o documento root. É isso? Não, tá certo. Pera aí. Vamos ver. Certo. Documento root. var www. Tá errado aqui, pessoal. Tem um negócio a mais, nada a ver. Vamos ver. Beleza, restartou, né? Aí, o que ele pede pra gente fazer? Era um... Depois tem que tirar isso aqui do slide, tá? Esse maior, não tem nada a ver com aquele maior. Depois ele pede para a gente poder, a gente testar isso lá no browser da máquina Linux interna, né? Bem, na verdade aqui a gente já testou o HTTP, né? Tá. Agora vamos testar, pessoal, o HTTPS. HTTPS, dois pontos, barra, barra. Olha só. Ele está entrando no HTTPS. Por que a mensagem? Quando você faz a assinatura de um certificado, você precisa mandar para uma unidade certificadora assinar esse certificado, né? Você fornece a chave, a requisição, e eles, no caso lá, fazem a assinatura e te dão um certificado, um arquivo, e o browser, quando ele faz o acesso em HTTPS, ele verifica que a unidade certificadora é de confiança e simplesmente você acessa, né? Quando não é confiável, ou seja, quando você faz uma autoassinatura, né, você está falando para o browser, ó, eu atesto que o meu site é seguro, tá? Eu posso comprovar a garantia, quem está dando sou eu, que o meu site é seguro. Aí ele fala, ó, essa conexão não é confiável,
né? O que eu, no caso, posso fazer? Eu venho aqui, ó, entendendo os riscos, adicionar exceção. Aí ele fala sobre o certificado, eu vou confirmar a exceção de segurança, tá? E agora eu estou no HTTPS. O que é interessante? Apareceu um cadeado aqui, ó. Se você clicar no cadeado, você pode vir em mais informações. Em mais informações, você pode clicar em exibir o certificado e ele te traz, né, o nome comum, a empresa, a unidade organizacional, né, o nome comum no caso, quem foi expedido, né, a empresa, o início de validade, o fim. Em detalhes, eu posso vir aqui, cadê? Em subject, deixa eu achar aqui. Versão, aqui ó, em expedidor, né? Em expedidor eu posso encontrar, por exemplo, né, o e-mail, o common name, o OU, né, o nome da organização, a localidade, cidade e o país. Tá? Então quer dizer que agora nós temos um HTTPS, né? Futuramente quando a gente implementar algo dentro do audit, a gente pode trabalhar também com essa configuração. Só que detalhe, eu preciso digitar HTTPS, né? Se eu digito HTTP, olha lá, eu não caio no HTTPS. Como que você faz para forçar que seu site sempre seja acessado por HTTPS? Tem como fazer isso? Tem. Nós podemos fazer um redirecionamento, tá? Existe um módulo chamado Rewrite. Como tem o módulo SSL, tem o módulo Rewrite. O módulo Rewrite ele faz um redirecionamento de um acesso na porta 80 para a porta 443. Para ativar ele, eu tenho que tenho que configurar o virtual host padrão, não o SSL, o padrão, e falar para o padrão, ó, toda vez que você acessar na porta 80, redireciona para HTTPS, tal, tal, tal. Então, é uma regra que a gente vai trabalhar, né? Na própria máquina, aqui ó, Linux interna, eu já tenho esse rewrite, tá? A gente pode fazer um copiar e colar nessa configuração. Bem, agora onde eu faço isso? Na máquina audit, eu vou abrir o default. Parece que ela já está aberta, né? Vamos sair aqui e apagar o ponto swap. Agora sim. Bem, então, ó, eu já tenho ele pronto, né? Aqui no final, ó, depois do custom log, vou pular uma linha e vou adicionar essa opção. Ok? Então, ele vai ser redirecionado toda vez que acessar o http audit, ele vai ser redirecionado para HTTPS. Bem, vamos gravar. E aí eu não posso reiniciar ainda o Apache. Eu tenho que falar para ele ativar um módulo que trabalha com esse tipo de redirecionamento. Esse módulo se chama Rewrite. Então você usa o Ativar Mode, sempre quando eu preciso ativar um módulo. Rewrite. E depois eu uso o Service Apache 2 Restart. E agora eu vou fazer um teste. Vou até aproveitar aqui para limpar. Aqui, ó, limpar dados, limpar tudo. E aí eu vou fazer um teste. http://audit.dexter.com.br. Olha que interessante, ó. Ele já caiu para o S. Então é uma maneira de você sempre estar navegando no HTTPS, tá? Então, tudo que a gente implementar agora no audit vai cair no HTTPS. Voltando aqui para os slides, né? Aí ele pede para você testar, né? Se você digitar audit, ele cai para HTTPS, né? Tá, o último assunto agora, pessoal, na nossa segunda parte do Apache, é ativar controle de banda. O procedimento é bem interessante nessa parte de ativação de controle de banda.
Sempre o Apache possui um pacote que quando você instala, você consegue depois ativar um módulo. Por exemplo, libapache 2-mod-bw, ele, no caso, implementa, né, o controle de banda. O Atu em mode BW para ativar esse módulo e através do módulo o Apache vai conseguir fazer o controle. Aí você restarta o Apache, acessa, no caso aí, o padrão, né, do Apache, o Virtual Host padrão, que é o default, e adiciona ali umas opções para controle de banda. Antes de a gente fazer essa implementação, eu gostaria de falar desse teste aqui. Ó. Ele pede para você acessar o var www e criar um arquivo, né? Criar um arquivo e depois fazer o download desse arquivo. Para ver, no caso, se realmente o controle de banda, se ele faz um download utilizando toda a conexão. Então vamos fazer assim, ó. Primeiro vamos criar o arquivo para ver qual é a taxa de download. Depois que a gente implementar o controle de banda, vamos ver a diferença. Então vamos acessar var www. Beleza? Aqui eu vou usar o comando ddif dev0, off arquivo grande, bs 1024, count 50.000. Então ele criou um arquivo de 51 megas. A pergunta é, qual é a taxa de download que eu vou utilizar para fazer o download desse arquivo? Então, para isso, eu vou acessar esse endereço. Deixa eu colocar aqui. Barra arquivo grande. Espera aí. 48, né? Vou fazer o download. Nem deu tempo de ver, né? Vamos fazer de novo. Espera aí. Mais uma vez. Bem, mostrou ali 7 megas por segundo, né? Mais ou menos. Tudo bem. Ele foi muito rápido. Aí, vamos implementar o controle de banda. Só que esse controle de banda, deixa eu dar uma olhada aqui. Ele está pedindo para fazer no default, né? Só que o nosso rewrite vai cair no audit SSL. Então vai ter que fazer no audit SSL. Tá, primeiro vamos instalar ele, né? Depois a gente faz o teste aqui. Aqui a gente fez um rewrite, então ele sempre vai cair em outro lugar. Então lá, apt-get install libapache 2 -mode -bw, isso no audit. Ele precisa baixar 24 KB, ou seja, é algo muito pequeno, né? E tem uma implementação bem interessante. Aí eu vou abrir o etc apache sites available audit-ssl e aqui no finalzinho eu vou adicionar esse controle de banda. No controle de banda, ele está falando o seguinte, que ele vai ativar o módulo. Deixa eu deixar tudo certinho aqui. Ele vai ativar o módulo, vai forçar a utilização do módulo,
vai fazer aqui um controle com uma taxa de transferência, tá? E isso vai servir, no caso, para todos, né? Tem que colocar o -1 ali. Aí eu vou usar um service Apache Restart e fazer o teste do download, né? Para ver quanto que ele vai fazer aí no caso de download na taxa de transferência. Então aqui, deixa eu apagar esses arquivos. Vamos mover eles para a lixeira. Vamos lá. Ó, eu estou com uma taxa de 10 KB. Tá? Esse é o controle de banda que eu deixei. Então, aquele meu arquivo, olha quanto tempo ele vai demorar, né? Então, esse valor que você está vendo aqui, cadê aqui, ó? No caso, equivale a 10 KB. Se eu dobrar ele, né? Se eu dobrar ele, ele vai ficar em 20.480. Então, quer dizer que estes 10 KB vai para 20 KB, é isso? Bem, vamos ver, né? Vou fechar aqui, limpar, vamos voltar lá para audit-ssl, né? Então, eu vou dobrar o meu controle de banda aqui para 20, né? É isso? Quanto que ele estava? Estava com 10.240, é isso mesmo. Ele vai ficar com 20.480. Aí eu vou restartar e fazer novamente o teste. Vamos fazer o download. Olha lá, tá? 19,8, 19,9, 20 e assim por diante. Difícil? Não, né? Ativou um módulo, instalou um pacote, ativou um módulo, criou ali quantas linhas de configuração? 4 linhas de configuração, aqui você determina o tamanho e acabou. Já está pronto aí o seu controle de banda. Tá? Então ele pede para restartar, né? Criar um arquivo para você fazer o teste, né? A gente já fez o teste. Então por enquanto é isso. Você vai executar aí nos próximos passos as tarefas do Practic Lab, resolver um desafio do Appliance Lab e responder as questões do teste de conhecimento. Obrigado pela sua participação na aula e até a próxima. Muito bem, pessoal, dando continuidade aí na nossa aula de servidor Apache parte 2, mais FTP, a gente vai falar agora sobre o assunto servidor FTP. Então, na máquina web server interna, eu vou implementar um servidor FTP. Afinal, o que é um servidor FTP? É um servidor utilizado para transferir arquivos. Ele utiliza o protocolo FTP, que quer dizer File Transfer Protocol, e através dessa implementação, o cliente FTP faz uma solicitação ao servidor. O cliente pode utilizar, inclusive, no terminal o próprio comando de nome FTP. A sessão é estabelecida e então é solicitado um usuário e senha válido. Então, se eu sou cliente, por exemplo, a máquina web server, a máquina Linux interna, quando eu acessar o servidor FTP, eu preciso ter um nome de usuário válido e uma senha neste servidor, no caso, no web server interno. Dessa maneira, eu consigo um FTP autenticado, mas o meu servidor também pode permitir uma navegação do tipo anônima. Como funciona esse tipo de navegação? Eu não tenho usuário válido no servidor, então eu vou utilizar um usuário padrão. Ele se chama Anonymous e a senha pode ser, por exemplo, um Enter ou qualquer coisa que você digitar. Vamos ver aqui na prática? Para trabalhar com o servidor FTP, slide 21, a gente pode ter o FTP no modo ativo ou no modo passivo. No modo ativo, em relação ao modo de conexão, ele pode atuar como servidor ativo ou passivo. Isso quer dizer que no ativo, os comandos são enviados para uma porta alta, tá? Então é relacionado à porta, pelo cliente e são recebidas pela 21 no servidor. Então, quando eu trabalho com um serviço, é sempre porta baixa.
né, abaixo de 1024. E quando eu faço papel de cliente, eu sempre vou fazer acesso nos serviços que estão nos servidores, sempre utilizando uma porta acima de 1024. Então, cliente, porta alta, servidor, porta baixa. Essa maneira de acessar a porta é que vai definir se ele é ativo ou passivo. O ativo, os comandos são enviados para uma porta alta pelo cliente e o servidor aceita isso na porta 21. E enquanto os dados são transmitidos pelo servidor ao cliente através da porta 20. Então, tem dados transmitidos na porta 20. Tá? Então, a porta 20 é a porta de dados e a porta 21 eu utilizo para fazer a conexão, a autenticação e assim por diante, para executar, por exemplo, um comando, alguma coisa do tipo. Então, veja o modo ativo. Tá? É que ele está dando um exemplo de um servidor. Podia ser qualquer um, né? Por exemplo, o Máquina Security é o servidor. É o servidor FTP. Tá? Vai atender na porta 20 e na porta 21. Desktop Linux é um cliente. Vai utilizar uma porta alta, um exemplo, 5150 e uma porta alta 5151. Como vai funcionar esse acesso? Então vamos lá. Primeiro, o cliente faz uma requisição de acesso usando uma porta alta, já que ele é o cliente, nesse caso 5150, e cai na porta 21 do nosso servidor FTP, que está no modo ativo. Esse servidor responde para o cliente, que vai pegar essa informação na porta alta. Numa transferência de dados, ele utiliza a porta alta para receber o que o servidor na porta 20 envia. Veja só. Tá? Então, requisição e dados. Porta alta, porta alta. Porta baixa, 21 para comandos. Porta baixa, 20 para dados. Legal. E o passivo? No passivo, os comandos também são enviados ao servidor através de uma porta alta pelo cliente e são recebidos na porta 21 do servidor. É a mesma coisa? Então, aí tem um detalhe na parte de dados. Neste momento, o cliente avisa o servidor que ele deve utilizar o modo passivo através do comando passv. Então, os dados serão enviados utilizando a porta alta tanto pelo cliente quanto o servidor. No slide 24, é a mesma coisa daquele slide. Tá? Ele começa numa porta alta, aí só que ele usa um comando pass, né? Aí ele devolve isso para uma porta alta também. Quando trabalha com canal de dados, né? Os dados são enviados pela porta alta. Então, a diferença é que assim, o servidor ele começa com uma porta, mas viu que o cliente executou um comando, ele troca de porta para poder atender esse cliente. Tá? Então, tem diferença aí só na volta. Quando eu trabalho com o servidor FTP, eu tenho aquele modo tradicional, que na verdade já foi explicado aí, quando tem usuário, tem uma senha válida, eu libero o prompt, ou na interface gráfica, eu libero a pasta. E a maneira Anonymous, onde eu não preciso ter um servidor válido, um cliente válido, né? Um usuário válido, na verdade, um usuário válido no servidor, e aí eu entro com o usuário padrão chamado Anonymous. Bem, se eu vou entrar com um usuário válido em um servidor, esse usuário, por exemplo, se chamar João, ele vai cair no /home João. E um usuário anônimo é /home anônimo? Não. Vai depender da versão do seu servidor FTP ou o tipo de servidor FTP. Tá? Eu vou falar aí, no caso, 3 servidores. Ele vai configurar o /home FTP para o usuário anônimo ou /srv FTP. Tá? No caso, ele está falando que no Debian é srv FTP. Como que eu consigo essa informação? Quando a gente instalar o servidor, a gente pode fazer uma pesquisa nessa informação. E aí a gente vai falar sobre o servidor utilizado na aula. Ele se chama VS FTPD.
Very Secure File Transfer Protocol Daemon. Ou seja, é um servidor de FTP seguro. Tá? Ele é configurado para ser seguro. Você pode verificar aí que empresas que já têm um nome, né, empresas grandes, utilizam este servidor de FTP. Red Hat, IBM, Novell e assim por diante. Agora, olha que bacana quais endereços você encontra na internet que começam com FTP que utilizam o VS-FTPD. FTP Debian, FTP SUSE, FTP GNU, FTP Red Hat e FTP OpenBSD. Por que essa ênfase nesse último endereço? Porque o OpenBSD é o Unix mais seguro que tem. Ah, tá. Então, se ele está usando o VS-FTPD, já que ele é o mais seguro, deve ser bem seguro, deve ser bacana esse servidor, com certeza. Ele é licenciado pela GPL e eu posso usar em sistema Unix e Linux. Detalhe, fora o VS-FTPD, eu também possuo o servidor ProFTPD, que não será visto aqui, é só um comentário, e o PuriFTPD. Quando você tiver uma oportunidade, né, faça aí uma pesquisa sobre esses servidores. Agora a gente vai colocar a mão na massa. Como implementar um servidor de FTP? Então vamos lá, na máquina web server interno, eu vou instalar o pacote VS-FTPD e um install, né? Comando que a gente utiliza. Ok. Depois, vou acessar o diretório de configuração desse serviço. É só usar o cd, etc, vs-ftpd. Aqui eu vou encontrar o FTP Users. É interessante a gente falar sobre ele. No caso aqui, usuários que não são permitidos fazer login via FTP. Eu tenho aqui também o User List. No caso aqui, usuários que se na configuração do PAN e eu definir aí o FTP, são usuários que não são permitidos, né? Eu posso colocar user list deny no, deny yes, para fazer a autenticação. Bem, mas o que importa para nós é o arquivo de configuração principal vsftpd.conf. Eu vou fazer um backup dele, né? Com o nome de vsftpd.conf.dist. Depois eu vou copiar lá do root em FTP o vsftpd.conf para etc vsftpd e abrir esse arquivo. O interessante aqui é que está tudo em português, né? A explicação fica muito mais simples, né? No slide 27 tem os comandos que eu acabei de executar, instalar, acessar o diretório, fazer backup, copiar o arquivo e abrir o arquivo. Aí tem diversas opções, vamos falar sobre elas aqui. O Listen Yes é muito importante a gente falar sobre o FTP hoje. Como que a gente usa o FTP hoje em dia? A gente usa o FTP como standalone. Ele funciona sozinho. É um daemon, um serviço que você pode usar um service, o nome do serviço start, stop, restart, reload. Antigamente, ele não trabalhava dessa maneira. Ele não trabalhava standalone. Ele trabalhava com um método chamado inetd ou exinetd. Isso quer dizer que eu precisava de um outro daemon para fazer o controle desse serviço. Tá? Então, listen yes quer dizer que está trabalhando dessa maneira. Connection from port 20s determina a porta que vai ser utilizada para transferência de arquivos. E aí tem a parte da configuração. Anonymous Enable? Não, eu não estou criando um servidor de FTP para Anonymous, né? Anon Upload Enable? Também não. Não vou permitir que o usuário anônimo faça upload, tá? E aí ele tem outras opções, permite que o acesso anônimo ao servidor crie subdiretórios.
Outra coisa ele fala aqui, ó, restringir, vamos colocar como no também, restringir usuários do sistema em suas pastas locais. Isso aqui é muito interessante, é uma questão de segurança. Isso quer dizer que eu não permito que o usuário do sistema passe para uma outra pasta. Então, por exemplo, se eu tenho o home suporte, tem um usuário suporte, ele vai cair em home suporte. Ele por exemplo, pode ir para home infra, ou home analista, ou home developer. Não pode, é home suporte, acabou. Tá? Então, chroot local user, eu vou permitir no caso aí como yes. Permitir acesso aos usuários do sistema. Isso é muito importante. Local enable. Não, então, o usuário local pode logar e tem a configuração de PAN desse usuário. Operações de escrita, write enable yes, quer dizer que ele escreve, né? E local umask 007. Mensagens de boas-vindas, quando você acessa o servidor, tem uma mensagem falando que o acesso é restrito e tal. Vou colocar como yes. O banner que eu vou mandar para quando fizer acesso via prompt, servidor FTP Dexter. Aí está falando aqui sobre data e hora local, timeout de sessão de conexão de dados, ou seja, um tempo que você fica idle sem fazer nada, ele dá um timeout. Log é muito importante, pessoal. Você faz um upload, download, ele mostra lá o log. Esse log fica em varlog vsftpd.log. Muito bem, só descomentei uma linha. E agora, vou ativar o serviço da inicialização, restartar e verificar as portas. Então, me acompanha aí, vamos fazer essa parte. System ctl enable vsftpd.service system ctl restart ss-nltp pipe grep, né? E aí você usa o vsftpd. Ele fala que a porta 21 está disponível. Muito bem. Isso é no slide 30. Agora ele fala sobre o seguinte. Como que eu trabalho com o usuário FTP? Geralmente o usuário FTP ele vai ter uma função específica dentro de um servidor. A ideia é que ele possa fazer a manutenção da página web daquele servidor. Você percebeu que o servidor FTP ele foi instalado na máquina web server interno? Isso é de propósito. O web server interno ele possui sites intranet. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um usuário com o nome de webmaster e na configuração deste usuário, a home dele vai ser var www.html. Uma vez que ele logue via FTP, onde que ele vai cair? var www.html. Mas aí você tem um usuário que pode logar pelo SSH? Não. O shell desse usuário vai ser o binfalse. Tá. Então não é um usuário para logar no sistema, é um usuário para fazer a manutenção do web server. É isso? É isso mesmo. Vamos ver como que é feito? Me acompanha. Vamos lá. Então, eu vou usar o add-user webmaster -d, que indica a home dele, var www.html, -g, quer dizer que ele vai participar do grupo Apache. Ele fala que o diretório pessoal já existe, tudo bem, tá? Mas se eu usar o getEnt passwd webmaster, ele fala, tem o usuário webmaster, a home dele é o var www, né, html, e ele tem o bin bash. Esse bin bash aí, pessoal, ele não é interessante em trabalhar com bin bash. Então, deixa eu ver se tem algum comando aqui falando sobre o bin bash.
Não. Mas vamos trocar agora. Vamos colocar bin false, tá? O comando que troca é o chsh. Aí eu tenho que usar o nome do usuário. Depois S e a shell. Ah, tá. Ele não tem o bin false. Deixa eu ver qual que ele tem. Ah, a gente pode colocar o no login. Pode ser. Para ele não fazer login, né? Ou adicionar. Vamos adicionar aqui, ó. Echo. Vamos colocar aí /bin /false. Maior. Cuidado aqui para não colocar um, senão já era. E aí vamos trocar. /bin false. Tá. Get ent passwd webmaster. Su menos webmaster. E aí? É o bin false. Ele não consegue logar. Ok? Agora vamos trocar a senha dele. passwd webmaster. For Linux. E agora, trocar a permissão do var www.html. Caso não tenha trocado, ch1-r, Apache, Apache. É importante a gente trocar porque esse usuário agora faz parte desse grupo, né? Quando a gente adicionou ele. Então, eu vou trocar no var www.html de forma recursiva, tá? Isso acontece aí no slide 32. No slide 33, eu vou trocar também a permissão, adicionando aí o 775, onde o dono e o grupo pode ler, escrever e executar, e quem não é do grupo pode só ler e executar, não pode escrever. E no final, adicionar o webmaster ao grupo Apache. Então, me acompanhe. Vamos agora ao comando do slide 33, chmod 775, né? Tem um "-r" aqui, var www html. E para terminar, gpasswd -a webmaster Apache. Tá? Adicionando o usuário webmaster ao grupo do Apache. Muito bem. E vamos criar uma mensagem para toda vez que eu logar via FTP, ver a mensagem. Então, em var www, eu vou criar um arquivo oculto, né, já que o começo dele tem um ponto, com o nome de message. Então, me acompanha aí. Vim /var www.html.message. Ele vai ter este conteúdo. Tá? Esse é o conteúdo que ele vai ter aí para quando eu acessar no prompt poder ver. Ok. Como que eu testo o servidor? Primeiro eu tenho que ir no cliente, criar alguns arquivos para poder fazer o upload, para trabalhar com download, tá? É isso que a gente vai ver agora, né? Acessar o servidor via cliente. Muito bem, então na máquina Linux interna, eu vou criar aí uns arquivos, ó, touchindex.html, página, aí eu coloco aqui, né, por exemplo, página 1.5 .html. Então, eu tenho esses arquivos aí, ó, tá? O index, página 1, página 2, página 3, página 4, página 5. Muito bem. Aí ele pede para você, na máquina Linux interna, usar o comando ftp ftp.dexter.com.br. E aí ele traz aquele banner, lembra do banner? Certo?
e pede para colocar o nome do usuário, webmaster, senha, for Linux. Vamos ver aqui, conexão closer, vamos usar aqui o quit, ping ftp.dexter.com.br, certo? Aponta para 130, certo? Vamos ver aqui se eu tenho que restartar, nem lembro se eu restartei aqui a configuração, por que ele não está acessando, né? Eu posso acompanhar também no varlog vstp.log. Aqui ele vai mostrando o que está acontecendo em tempo real. Vamos tentar de novo. Muito bem, vamos ver aqui. Máquina Linux interna, né? Acessar o servidor FTP. Webmaster for Linux. Tá, foi, né? Mas eu preciso fazer uma alteração aqui. Dentro do arquivo de configuração, na linha 24, você tem que adicionar allow readable chroot, ou seja, ele permite que você escreva trabalhando em chroot. Depois que você adicionou na linha 24, abaixo de chroot local user, você usa o systemctl restart vs ftpd.service. E aí você pode acessar, ele mostra aquele banner, né, lá, certo? Aquela mensagem, na verdade, login com sucesso. Muito bem. E aí, pessoal, a gente vai começar a utilizar, cadê aqui? Slide 37, então. Os comandos, tá? Tem diversos comandos para a gente poder trabalhar. Eu vou passar aí com vocês no slide 38, 39, 40, 41, tá? Do 38 até 41. Então, me acompanha aí. Vamos lá. Primeira coisa. Alternar para o modo passivo. PASS. Listar o conteúdo do diretório da sua máquina. Exclamação LS. Isso é o que tem na minha máquina. Como que eu digito o que tem no servidor? LS. Remote Server Cloud Connection. Espera aí. Webmaster for Linux ls. Legal port commands. Vamos ver. Certo. Aí ele não está conseguindo acessar, né? Vamos ver aqui. Get int passwd webmaster var www html. Certo. State var www html. Apache, né? O usuário pode ler e o grupo escrever. Tá correto. Vou fazer um teste aqui para ver. Só um minuto. Muito bem, faltou mais um detalhe no servidor. No servidor eu tenho que usar o modprobe IP_contract, IP_NAT_FTP para permitir que o comando no modo passivo seja executado no servidor. Então vamos lá, depois que eu executei os comandos, modprobe IP_contract, modprobe IP_NAT_FTP. Então vamos fazer o teste aqui, fiz uma pesquisa rápida, realmente está faltando isso, tá? Então vamos lá. Vamos acessar aqui o FTP com o webmaster, colocar a senha, passar para o modo passivo, usar a listagem local e a listagem remota. Beleza. Tá, como que eu envio um arquivo? Eu vou usar o comando put, um arquivo é o index.html. Transferência completa, eu posso inclusive aqui acompanhar no
no log essa transferência, var log vsftpd.conf. Olha lá, ele fez um upload de um arquivo, ok? Uma outra coisa também que a gente vai verificar é a parte de comandos, né? Você pode usar a interrogação. Cadê aqui? E ele traz todos esses comandos, ó, count, append, axi, get, form, exit, mkdir, mget. E ele pede também no slide 40 para a gente acessar aqueles comandos mais usados, né? Por exemplo, ls, ele mostra que tem o intranet, então eu posso usar o cd espaço intranet. Tá? ls, lista o conteúdo de intranet. Como que eu faço um download? Por exemplo, eu quero pegar o arquivo cadastro. Então, get cadastro.php. Se eu usar exclamação ls, ele mostra que eu fiz o download do cadastro, certo? Para deletar um arquivo, que eu não vou fazer, é o delete, para renomear o rename, para criar um diretório o mkdir, para enviar um arquivo que a gente vê o put, para enviar vários arquivos é o mput e para deletar vários arquivos é o mdelete. Isso aparece no slide 40. Aí ele pede no slide 41 para a gente criar um site, criar o diretório site, acessar e enviar o index e tudo que tem como página. Vamos fazer esse teste? Então vamos lá. Então, deixa eu só fazer um teste aqui para verificar o negócio. pwd cd.pwd. Estou na raiz. ls. Ah, tá. É isso mesmo. Então, mkdir site. cd site. Exclamação ls. Tem esses arquivos. Eu vou usar o mput, o index. E página asterisco.html. Mput, só colocando yes aí, ó. Tá? E agora eu vou usar o ls, estão os arquivos, certo? Muito bem. Aí ele pede para você acessar o endereço, deixa eu ver. Se eu for no index não tem nada, né? Mas pelo menos eu enviei o arquivo. Agora ele pede para acessar no navegador. No navegador eu vou acessar com esse endereço aqui. Então vamos lá. Navegador, cadê você? Internet, né? Wiseweasel. E aí eu digito ftp.dexter.com.br webmaster e a senha for Linux. Memorizar a senha. Você percebeu que ele fica, no caso, preso, né, como chroot, no var www.html, e aqui o que você criou, olha que bacana, certo? Intranet e tal, e assim por diante. Uma dica que ele passa para você é utilizar o FileZilla. Tá? O FileZilla, nessa operação de acessar, fazer download, upload, você pode clicar e arrastar, fica muito mais rápido, né? Trabalhar com um software que foi feito, né, para trabalhar com FTP. Como próximo passo, você vai executar as tarefas do Practice Lab, resolver o desafio do Appliance Lab e responder as questões do teste de conhecimento. Então, mãos à obra. Por enquanto é isso, pessoal. Obrigado pela sua participação na aula e até a próxima.